boa tarde a todos, todas. Falando aqui também para os ouvintes da Rádio Madalena. Então, quero me apresentar, sou Nelson Machado. Atualmente, eu faço parte do Conselho do Centro de Cidadania Fiscal, que está estudando e propondo uma modificação forte na reforma tributária. Mas, nas horas vagas, com certa lateralidade, eu também cuido da reforma previdenciária, embora não seja o foco dos estudos que eu estou fazendo atualmente. A minha trajetória profissional é bastante conhecida. Eu fui secretário executivo da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, no governo da Erundina. Trabalhei 4 anos com o Amir Cair, que era o secretário. Depois disso, como eu sou concursado da Fazenda de São Paulo, voltei para a Fazenda. Participei do programa de modernização da Secretaria da Fazenda, onde eu coordenei a escola fazendária de São Paulo e coordenei a modernização do sistema de contabilidade e finanças da Fazenda, um período muito intenso de trabalho. Posteriormente fui convidado pelo Guido Mantega para fazer parte do governo Lula. Fui para Brasília em 2003, inicialmente no Ministério do Planejamento, como secretário executivo do Planejamento. Na sequência, fui convidado pelo presidente Lula para ser ministro da Previdência. Fui ministro de 2005 até 2007. E, na sequência, eu fui para o Ministério da Fazenda, como secretário executivo da Fazenda, onde fiquei até o dia 31 de dezembro de 2010, às 12 horas e 30 minutos. Nossa! Isso é fundamental a hora que você deposita a caneta, né? É fundamental. E depois, então, agora tenho trabalhado como consultor na Fundação Getúlio Vargas, e no Centro de Cidadania Fiscal. Na minha apresentação vai estar aparecendo o logo do Centro de Cidadania Fiscal, mas é uma impropriedade, é que eu não consigo tirar esse negócio da apresentação. Essa é uma apresentação pessoal, não é uma apresentação do CECIF. Então, que fique registrado. Os logos que estão aí é porque está subjacente no PowerPoint e não dava para fazer outra mudança. Então, mas é uma apresentação pessoal, não é do centro, porque o centro tem uma governança que tudo que sai com o logo do centro tem que ter a aprovação de toda a diretoria, né, que somos 4. Mais uma secretária e 2 estagiários, então o centro é bastante robusto, mas está fazendo uma coisa importante. Bem, eu reuni aqui um conjunto de telas, tentando, de alguma maneira, responder algumas das indagações que eu tenho ouvido e algumas dificuldades que eu tenho visto no debate sobre reforma da Previdência. Então, na primeira tela, eu vou fazer uma pequena introdução, que é isso que eu estou fazendo agora. Vamos discutir a demografia e mercado de trabalho. Quero falar do tamanho do problema, porque às vezes a gente pega de maneira parcial, fragmentada, e não tem ideia do todo. Então, discutir um pouco o tamanho do problema, falar do orçamento da União, relatório do primeiro trimestre de 2019, que dá uma informação importante, falar sobre gastos tributários, discutir um pouco o que é isso, contencioso tributário, o regime geral da Previdência Social, arrecadação, despesas e emprego formal. Vamos falar sobre problemas do modelo de financiamento da Previdência, uma breve sugestão para o modelo de contribuição previdenciária. É uma sugestão embrionária ainda. Essa sugestão já foi discutida no Centro de Cidadania Fiscal, não é ainda uma proposta do Centro, mas já tem a marca do Centro. Aí vem a síntese da proposta da reforma da Previdência. Eu fiz uma síntese bastante apertada, porque já se contando, se for entrar nos detalhes, a gente vai se perder nos detalhes. Eu não quero me perder nos detalhes. E depois, o último ponto, eu
quero falar dos riscos da proposta de capitalização, que eu acho que é o cavalo de Troia que está enfiado aí no meio dessa proposta de reforma. Eu vou fazer a exposição, mas vocês fiquem à vontade para interromper, não tem nenhum problema. Não fica formal demais. Está sendo gravado aqui, eu não vou me mexer, eu não gosto de falar sentado, mas eu estou fazendo um esforço aqui para ajudar o nosso técnico de comunicações, né? Mas podem interromper, está meio formal assim, mas pode interromper. Então eu vou ler aqui uma citação primeiro. Discordamos do catastrofismo, mas pensamos que não se pode postergar a discussão e renegociação do pacto entre as gerações para a sustentabilidade futura do modelo previdenciário brasileiro. Precisamos construir uma previdência mais justa e mais sustentável. Nenhuma das duas dimensões pode ser desconsiderada, nem a justiça social sem sustentabilidade e nem a sustentabilidade sem justiça social. Ao desenhar a previdência para longo prazo, é preciso cuidar de ambas. O Fórum Nacional da Previdência Social é uma oportunidade histórica para discutir como fazê-lo. Infelizmente, essa oportunidade histórica foi perdida. Isso aqui, se vocês não perceberam, é parte do meu discurso como ministro da Previdência na abertura do Fórum Nacional para discutir a Previdência Social de 2007. Portanto, as condições que a gente tinha lá pioraram e pioraram muito. Nessa época, eu conversei com todas as centrais sindicais no final de novembro, dezembro de 2006, mostrando a questão da demografia, o que estava acontecendo, para onde a gente caminhava, e todos concordaram que efetivamente, mais ou menos como aquela frase famosa, Houston, temos um problema. Todo mundo entendeu que tínhamos um problema. A partir disso, nós montamos o Fórum da Previdência, que era um fórum tripartite, juntava os trabalhadores através das suas centrais sindicais, os patrões através das confederações e a academia, né, com o pessoal que estuda essa questão. O fórum foi implantado, mas infelizmente ele acabou entrando na lógica da negociação salarial. Os patrões não queriam dar nada, os empregados não queriam ceder coisa nenhuma, a academia disse que não tinha déficit, que isso era uma invenção maluca do diabo, e, portanto, acabou o fórum, acabou com apenas uma recomendação: separar as contas do regime geral, urbano e rural. Me deu um trabalho desgastado para fazer uma conta, porque é muito difícil separar a receita dos dois regimes, porque a receita vem junto. Dá para separar a despesa, a receita não dá. Então é difícil fazer o déficit, a não ser que você faça aquilo que a gente chama em economia proxy. E na vida comum a gente diz chute. Bom, foi assim que terminou esse fórum, infelizmente. Mas alguns dados eu deixei aqui da época. Primeiro, demografia e mercado de trabalho. O que discutia naquela época era: nós temos 3 fenômenos presentes que atingem diretamente a Previdência, vindo a alterar seu equilíbrio. Diminuição da taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é a relação de filhos nascidos vivos pela quantidade de mulheres entre 14 e 44 anos, que é a idade fértil. Isso dá esse índice. Já foi de 7, de 6, de 5. O gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui era de 2000, porque nós estávamos isso aqui em 2006, 2007, era 2,3. Atualmente é 1,7. A taxa de fertilidade 1,7 significa uma taxa menor do que a reposição populacional. Portanto, a hora que a gente atingir o topo, que deve ser por volta de 2030, 2030 e poucos, a população brasileira vai declinar. Vamos ter
país europeu, sem ter a renda per capita deles, infelizmente. O outro ponto era com relação à expectativa de vida. A expectativa de vida vem crescendo ao longo dos últimos anos. Efetivamente estamos melhorando, estamos tendo viver mais, e viver bem é bom, né? Eu adoro a vida, né? Não sei se alguém está arrependido, mas eu adoro esse negócio. Então, nós estamos evoluindo para esse campo, estamos vivendo cada vez mais. Em 91, que esse gráfico mostra isso, a expectativa de vida ao nascer era de 69 anos para as mulheres, 69 para as mulheres, 62,6 para os homens, e dava uma média de 66. Isso evoluiu agora para 2003, que eu peguei da apresentação da época. As mulheres estavam já com a expectativa de 75 e os homens 67, a média 71. Interessante observar que essa expectativa de vida é um dado interessante, mas ela é um dado pobre para a discussão da questão da previdência. Por que é um dado pobre? Porque, na realidade, isso aqui é expectativa de vida ao nascer. Nós temos ainda a mortalidade infantil e nós temos a mortalidade dos jovens, por acidente de carro, por violência, por qualquer outra variável. O importante para a Previdência é uma outra tabelinha que eu tenho aqui, que é expectativa de vida para determinadas faixas de idade. Então, isso aqui eu peguei no IBGE 2016, que mostra o seguinte: em 2016, quem tinha 10 anos, a expectativa média de vida era 77 anos. Mas quem tinha 40, em 2016, a expectativa já era 79,1. Para quem tinha 70, a expectativa era 85. E para quem tinha 80, era 89. Eu olho para esse negócio aqui e já faço a conta de trás para frente. Tem mais uns 15 aqui, no máximo, né? Pela média. Então, a questão é essa: nós estamos vivendo cada vez mais. E depois que você passa uma determinada idade, a expectativa realmente aumenta, né? Porque alguns daqueles acidentes de percurso que você podia correr, você já correu e superou. E essa é a famosa pirâmide etária que todo mundo conhece, todo mundo fala. A primeira, no canto superior esquerdo, é uma pirâmide bem arrumadinha, é uma pirâmide da década de 60, mais ou menos. Eu não consigo ler o número aqui, depois se alguém conseguir me fala. Mas ela é bem arrumadinha. E aí ela vai se enlarguecendo. Por quê? Porque as pessoas vão envelhecendo, a quantidade de filhos vão diminuindo para nascer, e vocês percebem. Portanto, ali, aqui em 2020, a pirâmide já não é mais pirâmide, já é um barril. E aqui é uma figura já invertida, né? Onde a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, que está em vermelho aqui, já é superior à base da pirâmide. E observe que do lado esquerdo são os homens, do lado direito são as mulheres. E observem que, obviamente, as mulheres vivem muito mais, né? A tendência é que as mulheres vivam mais. Então, há uma inversão clara da pirâmide. Diminui a quantidade de pessoas na idade ativa e aumentam na idade mais avançada. E, portanto, vamos precisar de cuidados especiais e, portanto, isso terá mudanças fortes na nossa economia. Então, o aspecto demográfico é esse. O que significa isso do ponto de vista da Previdência? Significa que, se nós temos um pacto geracional e a Previdência trabalha com a ideia de que há uma solidariedade entre as pessoas e deve haver uma solidariedade entre as gerações, porque era assim que se fez
as primeiras ideias sobre a previdência, que os filhos cuidam dos pais, depois que passou a fase do coletor-caçador, onde eles iam andando e iam deixando os velhos para trás, né? É só vocês se lembrarem daquele romance que todo mundo aqui deve ter lido, Na Terra das Sombras Longas, todo mundo leu na década de 80. Então, era assim, ia andando e deixando os velhos para trás, pronto. Com a Revolução Agrícola, assentou-se, né? O pessoal tomou assento na terra e, portanto, tinha cada vez mais filhos para poder ter pessoas para trabalhar na terra para sustentar os mais velhos. Então, 10 filhos sustentavam 2 velhos, é verdade. Hoje, nós estamos numa linha onde um filho terá que sustentar o pai e a mãe, e se não tiver muito jeito, talvez a tia e o tio também. Então, em função disso, é que no século XIX, já se percebendo que a questão familiar talvez não fosse suficiente, com a urbanização, o fim das famílias patriarcais, criou-se na Alemanha a Previdência. Então o Estado vai ter que arrumar, vai ter que entrar para ajudar a arrumar esse negócio. E na Alemanha eles fizeram o primeiro tipo de Previdência, onde o Estado juntava o recurso para construir a Previdência. No Brasil nós temos uma Previdência desde a década de 30, inicialmente ela era montada por categorias, por corporações, então tinha o Instituto do IAPC, né? O Instituto da Indústria, do Comércio, enfim, IAPTEC, IAPI, IAPC, que depois juntou tudo e deu o INSS. É claro, gente, que toda vez que você monta um sistema de repartição, a hora que o sistema começa, é uma maravilha de sistema também, né? Porque todo mundo contribui e não tem ninguém aposentado. Então, sobra dinheiro. Aí eu usava dinheiro para fazer a Transamazônica, usava dinheiro para fazer prédio. Tem um prédio lá em Manaus que até hoje não foi, tem mais de 50 anos, não foi ocupado pelo INSS porque é superdimensionado. Era do famoso IAPTEC. Bom, então, se desperdiçou muito dinheiro da Previdência, é verdade. Se desperdiçou muito, gastou com coisa que não devia. Mas o fato é que isso já foi, né? Não volta, já foi. E deve ficar a lição, porque hoje nós temos um monte de fundos de previdência criados em municípios para economizar contribuição previdenciária, que são efetivamente ineficientes dado o tamanho. Eles são pequenos para trabalhar com um negócio desse tamanho. Então são ineficientes e mal administrados. É outro problema contratado para daqui 10, 15 anos. Mas deixemos a demografia de lado. Vamos agora olhar o mercado de trabalho. Eu trouxe aqui uma tabelinha, para vocês verem, que fala da nossa força de trabalho hoje. Isso aqui são dados do PNAD do 4º trimestre de 2018. A população nossa é 200 e tantos milhões, mas tira as crianças, tira os velhos, parará, sobra força de trabalho 104 milhões de brasileiros. Metade. Mais ou menos. Desses 104 milhões, 50% são trabalhadores formais. São empregados com carteira, estão no serviço público, trabalho doméstico com carteira e assim por diante. Os outros 50% se distribuem em duas categorias. 38% são informais, ou seja, 39 milhões de trabalhadores são informais, e 12 milhões estão desempregados. 12,6. Ah, mas esses meses já aumentou, já mudou tudo. Quarto trimestre de 2018. Mas 100 mil para cá, 100 mil para lá, não é nada. O duro é o drama individual. É um. Esse é duro. Agora, número, estatística, não tem problema. Isso aqui é para ter ideia de como é que está o nosso mercado de trabalho. É muito doloroso, é muito triste você observar uma situação dessa. Mas
Isso significa o seguinte, que para uma massa de beneficiários de quase 30 milhões, nós temos 30 e poucos milhões empregados. É um grande problema isso. Isso aqui é um gráfico só para gravar, como você gostaria de ver, só que grava. Ele mostra aqui uma pizza, metade são formais, 38% são informais, e o azulzinho, 12%, o tratamento estatístico é desocupado. Não sei se ele está desocupado, é desempregado, mas enfim, tecnicamente se chama de desocupado. Aqui é a mesma coisa, não é outra força. Bom, então está claro, né? Nós estamos ficando velhos, nós estamos vivendo mais, metade da nossa força de trabalho está desempregada ou subutilizada, e nós temos agora o lado das finanças públicas. Qual é o tamanho desse problema? Como é que a gente olha para isso? Tem várias maneiras de olhar para essa questão. Eu tenho uma formação de contador e eu olho os balanços, não tem muito jeito. Então, aqui eu tenho a síntese da síntese do orçamento da União. Para vocês terem ideia, a receita, o total lá embaixo, 3.262 bilhões, e a despesa, como sempre, por lei, o orçamento é equilibrado, são 3.262 bilhões. Quando a gente fala assim, todas as vezes que eu discuto, eu falo, vocês pensem bem o que é 3 trilhões, né? Tem que botar as notas de 100, uma atrás da outra aqui, dá para fazer um caminho até a Lua e voltar um par de vezes. Mas o nosso orçamento da União, Estados e municípios, ele tem uma característica que foi introduzida na Constituição de 88, que é separar o orçamento fiscal do orçamento da Seguridade Social. O objetivo dos nossos constituintes era de reservar o recurso especificamente para a Seguridade e um orçamento especificamente para a Seguridade, para garantir que tivesse recursos suficientes para a saúde, a previdência e a assistência social. Esses 3 elementos. E definiu recursos para isso, definiu contribuições, definiu impostos específicos para isso. E o orçamento fiscal seria o orçamento geral. Durante um bom par de tempo, o orçamento da Seguridade tinha mais receita do que despesa. Por uma explicação muito simples. No final da década de 90, começo dos anos 2000, o governo federal adotou uma política de aumentar a arrecadação do PIS e da COFINS para fazer frente às suas necessidades de caixa. Por que escolher o PIS e COFINS, que é da Seguridade? Porque o PIS e COFINS não precisa repartir com o Estado e município. IPI, imposto de renda, precisa repartir com o Estado e município. COFINS não precisa. PIS não precisa. Então, eles aumentaram, os estados reclamam disso, os municípios reclamam disso até hoje. Então, aumentaram. Isso começou em 2000 e continuou em 2001, 2002 e 2003, inclusive, aumentando fortemente a arrecadação da COFINS para aumentar a disponibilidade de caixa sem repartir com o Estado e o município. E aí, obviamente, o orçamento de Seguridade deu um superávit. E aí, no governo Fernando Henrique, foi feita a tal da DRU, a desvinculação da receita da União. É uma emenda constitucional para poder retirar o excesso que tinha sido colocado para poder fazer frente para aquilo que precisava, né? Para a educação e para outras coisas que tais. Isso foi feito em 2000, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 foi feito também. Agora, é feito também, mas só para efeitos de facilidade no orçamento, porque agora inverteu. As despesas da Seguridade já cresceram tanto que agora o orçamento fiscal está transferindo, se vocês olharem ali,
sinalzinho negativo na Seguridade, tem 700 de receita e 1 tri de despesa, está trazendo 300 do orçamento fiscal para a Seguridade, para cobrir as necessidades da Seguridade. E não pensem vocês que está trazendo receita de arrecadação. Não, não. Isso é a receita de operação de crédito. Porque o déficit primário, nos últimos 3 anos, foi 140, 150, e para esse ano está previsto em 140 bilhões. O déficit primário significa aumento de dívida. Significa que você não tem arrecadação suficiente e, portanto, você entra num cheque especial, que por enquanto não estão cobrando juros muito caro, mas as consequências virão logo à frente. Bom, então isso é para ter uma ideia do tamanho desse negócio. Isso aqui é um relatório, é um balancetezinho que eu trouxe aqui, é só para vocês terem ideia, se alguém tiver interesse, isso sai no site do Tesouro, a cada 2 meses eles fazem um relatório. Esse relatório eu trouxe só para mostrar o seguinte, eu vou deixar a apresentação com vocês, depois vocês podem olhar com calma, mas o que eu quero destacar aqui é só o seguinte, daquele orçamento de 3 trilhões, 200 bilhões, o que interessa do ponto de vista da receita e da despesa é 1,5 trilhão, porque o resto é juro e rolagem da dívida. Rolagem, ou como dizia um humorista, é uma enrolagem da dívida. Eles vão enrolando desse negócio. Mas o que interessa é 1,574 trilhão. Esse era o orçamento. Nesse orçamento tinha 1,2 trilhão de receita líquida, uma despesa de 1,400, um déficit primário de 138, 140 bilhões. Isso na projeção do orçamento. Rodado 2 meses do ano, é feito, por força da LRF, é feito o relatório, balancete e relatório. E já percebeu-se o seguinte, que a arrecadação que estava prevista em 1,574 trilhão já caiu para 1,545, portanto tem uma diferença de 30 bilhões. Com essa queda de 30 bilhões, como a despesa é fixa, como a meta fiscal está cravada em 139, só tem uma solução, é fazer um tal de contingenciamento, também chamado de corte, também chamado de aperto. Só que a situação está indo numa situação tal que já não tem mais onde cortar. Esse é o tipo de preocupação que todo cara que passou pela fazenda olha e fala assim, meu Deus, graças a Deus eu não estou lá, né? Porque o problema hoje está muito pior do que já teve. Bom, então vai cortar 30 bilhões. Mas isso aqui não é tudo. O segundo bimestre também a arrecadação caiu. Vai ter que cortar mais uns 5 bilhões. E a arrecadação do ano não vai atingir o que está estimado, porque a arrecadação foi feita com uma projeção de PIB de 2,5. As últimas projeções já estão tocando para 1,5 e com muito otimismo, porque o primeiro trimestre não saiu ainda os dados do IBGE, mas os dados antecedentes mostram que vai ser perto de 0, se não for negativo. Bom, bem, isso é um cenário, uma fotografia. Uma questão que a gente discute muito quando vai discutir previdência, é assim, não, peraí, e o gasto tributário? O que não resolve esse negócio do gasto tributário? Tá bom. O gasto tributário, o conceito é o seguinte, é aquilo que está na legislação tributária que poderia ser arrecadado e não o é porque alguma lei, algum decreto fez alguma isenção, algum benefício, algum subsídio, alguma coisa dessa natureza, reduzindo, portanto, a arrecadação. O cálculo disso é um cálculo muito difícil, gente. E eu quero dar aqui meu testemunho. Eu estive lá, é muito difícil porque a quantidade de lei é uma maçaroca. E eu quero louvar o guarda que ampliou a transparência desse cálculo. Ainda tem muita subjetividade, todo mundo sabe disso, mas melhorou bastante. Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas. Ó, isso aqui é o site, que vocês podem olhar no site de planejamentos, lá tem todo o detalhamento desses gastos. Eu peguei só as tabelas mais
sintéticas, para a gente ter uma ideia melhor disso. Então, esse aqui é o gasto tributário. O gasto tributário previsto para 2019, provavelmente vocês não conseguem ler, mas é um total de 303 bilhões. Guardem bem esse número, 303 bilhões. A arrecadação do ano é 1,5 trilhão. Portanto, significa que a União abre mão de 20% da arrecadação com os gastos tributários. Esses gastos distribuídos pelas regiões, 33 bilhões no norte, 40 no nordeste, 34 no centro-oeste, 149, 150 no sudeste, 44 no sul. E nas linhas tem as funções. Para que vai esse recurso? Porque o gasto tributário, o conceito dele é que ele está sendo, a União está abrindo mão de arrecadar, porque esse recurso vai ser gasto pelo setor privado em alguma função importante, relevante, alguma política pública que o Estado não vai fazer e o setor privado vai fazer. Então, por isso que tem as funções orçamentárias. Eu posso chamar isso de renúncia fiscal? Gasto tributário ou renúncia fiscal são sinônimos. Porque achei bonito esse nome de gasto tributário. É porque É um gasto. a ideia é que ela tem uma relação, com a aplicação. Por exemplo, pega a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma renúncia fiscal. Mas por quê? É uma renúncia fiscal porque espera-se que esse recurso será aplicado especificamente naquela situação. Depois que o cara gasta em festas, casamentos, aí fica por conta da capacidade ou não de você fazer a fiscalização, né? Mas o conceito é simples, não tem maior dificuldade. Mas nós podemos olhar esses valores por outro prisma, e por isso que eu estou dizendo que melhorou bastante o grau de transparência dessa informação. Pera um pouquinho. Pois não. Um item que chama atenção. O maior porcentagem aí de gasto é com o item comércio e serviços. Explica melhor isso para a gente. Que é 86 bilhões. É o maior gasto de todos. Isso. Dá uma explicada nisso. Dá para explicar ou é difícil? Dá para explicar. Isso aí, se fosse pequeno não dava, porque aí não era para lembrar. O grande dá. Isso aí é o simples. É o simples. Eu vou mostrar um que pega porque aqui está pegando função orçamentária. É uma classificação que poucas pessoas conhecem, nem a pessoa da área pública se entende bem com esse negócio aqui. Então, função agricultura, função administração, função administração, é uma classificação da década de 60, 50, 60, que no Brasil não tem uma mania. Você muda, cria uma coisa nova, mas não joga fora a velha, você põe por cima. Então, a nossa classificação de orçamento tem 4 classificações, né? 4 tipos, 4 formas de classificar a mesma coisa. Acho que isso é só para valorizar o contador público. Não, nessa mesma linha. O segundo item que chama atenção é o trabalho, que vai para 40 e poucos bilhões. Pois é. Que explica melhor, como é que é? Dinheiro que vai pro... É o bônus. É o abono salarial. Aquele salário mínimo que você dá para todo mundo que trabalhou no ano anterior e que tem até 2 salários mínimos. Que quando foi feito o salário mínimo era menos que $100 e continuou quando o salário chegou a $400. Portanto, era uma despesa de 2 bilhões, 1,5 bilhão e hoje está em 40, né? Porque o salário mínimo aumentou a base das pessoas que têm direito a receber. Sim. E aumentou o valor. Portanto, hoje a despesa é 40 bilhões. Aproximadamente. Quer dizer, é um indicador que tem muito pobre. É um indicador que você faz transferência para pessoas que já têm 2 salários mínimos e faz um Bolsa Família de R$170 para quem é miserável. O bolo é um só, o dinheiro o bolo é um só. Então é preciso compreender. Aqui é o mesmo número olhado agora pelo lado
da renúncia em cada tipo de imposto. Então, os 303 bilhões, o quanto que foi renunciado na importação, imposto de renda da pessoa física, 52... Nelson, desculpe, aí que não ocorreu na renúncia, eu poderia entender a não tributação da distribuição de lucro, se a gente fosse olhar o quanto o país distribui de lucro, considerando os Estados Unidos era 35%, parece que agora caiu por uma taxa de 20% de imposto sobre a distribuição de lucro. Considerando que o Brasil não tributa a distribuição de lucro, seria isso uma renúncia fiscal? Do ponto de vista formal, não. Porque do ponto de vista formal, a legislação raiz, matriz, trabalha com o imposto de renda da pessoa jurídica, com a alíquota de 34% a 35%, e não contempla a tributação do dividendo. Então, o dividendo, já na origem da lei, não é tributado. Portanto, ele não está incluído como renúncia. Isso acontece a partir de 94, né? A lei que... 94 foi o governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique foi... Agora eu não tenho certeza se foi 94 ou foi 95. Mas é nessa fase aí, com a perspectiva de criar o lucro presumido e facilitar o trabalho da fiscalização. Então, retirou a tributação da distribuição de dividendos. Ele não é computado como renúncia. No imposto de renda pessoa física, ali que está como renúncia, 52 bilhões são as deduções de educação, saúde e dependentes que você coloca lá. Eu queria chamar a atenção aqui de vocês apenas para aquilo que nos interessa mais de perto agora no debate, a COFINS, que tem uma renúncia de 70 bilhões. Esse chama atenção. Mas o grosso da COFINS aqui também vai estar ligada com o Simples também. E a contribuição da Previdência, que são 68 bilhões. Que aí tem as entidades filantrópicas, aí tem a renúncia fiscal que já existia antes e foi ampliada no final do governo Dilma. Que dá então os 330 bilhões. Mas os três números que chamam bastante atenção é isso: a pessoa física, 50 bilhões, COFINS, 70, Previdência Social, 68. Qual a diferença entre renúncia fiscal e isenção fiscal? A isenção fiscal normalmente é uma renúncia. E aqui o termo genérico para definir gasto tributário ou renúncia fiscal, ele abrange todas as condições onde há benefícios ou incentivos. Os incentivos podem vir sobre a forma de isenção ou sobre a forma de recolhimento antecipado para um fundo específico. Então, há um conjunto de alíquota zero, há redução de base de cálculo. Então, há um conjunto de instrumentos, isenção é um instrumento, há um conjunto de instrumentos que vão conformar o total da renúncia fiscal, ou gasto fiscal. Bom, aqui são aqueles mesmos impostos, agora dividido por região, não vou me deter nisso, eu quero só pegar essa tabela aqui. Essa tabela aqui eu peguei apenas a parte de cima da tabela, onde mostra os gastos tributários relacionados com os programas por onde eles são mais conhecidos. Então, o primeiro da lista é o Simples Nacional, com 86 bilhões. Então, que está lá na COFINS, está lá na Previdência, o Simples. O outro grande é rendimentos isentos e não tributáveis, 32 bilhões. Rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui tem, não o dividendo, mas a aplicação LCA, LCI, porque são leis que vieram depois da regra matriz. É meio subjetivo esse negócio, mas é o padrão que até o Tribunal de Contas normatizou, porque ninguém sabia bem como é que calculava isso, né? A lei não falava. Nelson, Ou não? você falou aí LCA, LCI.
Não é tributável. E como é que fica a história do banco nessa lei? Não é tributável, mas e esse Do que? dinheiro? O banco, como é que fica o banco nessa história, nesse meio termo aí? LCA, esse aí não é tributável. Não, mas- não, ele Não é tributável, mas é um dinheiro que está sendo ganho lá. Desculpa. LCA é letra de crédito Agrícola. Desculpa, é mania. LCA é letra de crédito agrícola e LCI letra de crédito imobiliário. Então é uma letra. Se você faz uma aplicação no fundo, ele paga imposto de renda. Se você faz a aplicação nessas letras, o beneficiário, o aplicador, o investidor não paga imposto de renda. Eu vou mostrar depois uma tabela lá na frente. Não tem nada a ver com o banco. O banco faz a intermediação Tá. e ganha apenas um negócio chamado spread. Sim. Spread é a diferença, também chamado margem, né? Entre o que custa e o que você vende. Mas eu queria chamar a atenção aqui mais 3 elementos que eu acho importantes. Rendimentos não tributáveis, desoneração da cesta básica, 30 bilhões. Desoneração da cesta básica no PIS/COFINS, 30 bilhões. Sabem que a desoneração da cesta básica ela é concentradora de renda, né? Porque embora o pobre gaste mais com cesta básica em termos percentuais da sua renda, quem consome mais é a classe média e a classe rica. Portanto, você está dando um incentivo direto para os mais ricos. Zona Franca de Manaus, 28 bilhões. Quando a gente falar em acabar com incentivo e com gasto tributário, eu recomendo não fazer a palestra lá em Manaus, né? Aliás, é uma praça que eu tenho evitado. Tenho ido muito lugar para fazer reforma tributária. Essa é a praça que eu estou evitando. Entidades sem fins lucrativos, 24 bilhões. Entidades imunes, né? Ciência social, saúde, etc. Deduções de rendimento tributável, 20 bilhões. Essa redução de tributário é um desconto no imposto de renda do recibo de médico, educação e assim por diante, né? Então, quando falar em tirar o gasto tributário, vamos lembrar, né, de onde é que isso vai bater, né? Importante. Bom, então o gasto tributário é isso, são 300 bilhões, seria suficiente para praticamente zerar o déficit do regime geral, hein? Deixa claro, se você acabar com todo o gasto tributário, você praticamente acaba com o déficit do regime geral da Previdência Social. O problema é fazer isso. Nós temos uma segunda questão também muito relevante, é o chamado contencioso tributário. As dívidas que as empresas têm com... Não é sonegação, aqui é a dívida, sonegação é outra coisa. Aqui é aquilo que o Estado em algum momento identificou que a pessoa física ou pessoa jurídica deveria ter recolhido e não recolheu. Esses dados são dados também bastante estimados, não são nada muito precisos, mas dá uma ideia de grandeza. Já está ajuizado isso? Como é que é? Isso já está ajuizado? Sim, eu vou ler as linhas aqui. A primeira linha é dívida ativa da União. O que é dívida ativa da União? É aquilo que a empresa ou a pessoa física deve, houve o julgamento e a Procuradoria já inscreveu na dívida e vai estar cobrando no Judiciário. Então já está correndo no Judiciário, já está entupindo o Judiciário com milhares e milhares e milhares de ações. Pois não? Eu queria só lembrar que uma das coisas recentes que passou pelo CARF, quando a gente fala em democracia, nosso movimento por mais democracia, a população não vota nos conselheiros do CARF. Quem vota é a CNI, a CNF, são as grandes corporações e as grandes centrais sindicais também. Tem alguns assentos lá no CARF. Mas são eles que dão, não deve estar dentro desses 4 trilhões aí da dívida, os 25 bilhões que perdoaram o Itaú. A dívida do Itaú, mas uns 20 e pouco da Gerdau. Não deve estar aí porque foi perdoado. Sim, se foi em nosso nome. Né? Se foi perdoado, deve estar fora das estatísticas. Agora, só queria lembrar que o CARF é um tribunal administrativo que tem
semelhante em todos os entes da federação, é um órgão administrativo paritário, metade são pessoas indicadas pelo ente federado, o da União, o Estado de São Paulo, aqui nós temos o TIT, né? Todos os estados têm um tribunal dessa maneira. Então ele é paritário, metade é indicado pelo setor, pelo Estado, né, setor público, e metade é indicado pelas corporações, pelos sindicatos técnicos. No caso da União, originalmente só as federações é que indicavam. Quando juntou a Previdência, a fiscalização da Previdência Social na Receita, que foi levado então a participação da Confederação dos Trabalhadores para fazer parte do CARF. Há uma questão importante que o CARF, no voto de Minerva, quem vota, porque ele é paritário, quem vota é sempre o representante da União, né? Então, normalmente as empresas reclamam que fica um fla-flu, né? Os representantes dos empregados, das empresas votam favorável à empresa, do Estado vota favorável ao Estado, empata e o desempate é feito por um cara do Estado. Bom, é um modelo, eu diria que é ruim. É um modelo que está aí há 100 anos, foi constituído no começo do século passado, para definir questões operacionais de classificação de mercadoria. Por isso que ele era paritário, que estava em função do imposto de importação, do imposto aduaneiro, era esse o ponto central. E hoje ele está discutindo constitucionalidade. Perdeu um pouco a função, perdeu um pouco o pé e deu muito problema. Nelson, mais um esclarecimento sobre esse conceito de dívida ativa. Sim. Quer dizer, é escrito de dívida ativa aquele que não foi recolhido quando devia ser recolhido, e a fiscalização vai à empresa, quer dizer, constata que tem um débito e inscreve aquilo em dívida ativa, não é isso? Lá, tem duas. É isso? O característico da dívida ativa, o termo chama dívida ativa, que é um termo antigo, mas é dívida a receber da União. E é dívida, se ela está escrito na dívida ativa, é que o Estado já pegou aquela dívida ali e já inscreveu para receber. Ela pode ter sido originária de uma autodeclaração, a empresa declara e não paga, e no fim do período a Procuradoria inscreve, ou foi objeto de um auto de infração, julgado nas instâncias pertinentes, e aí é inscrito na dívida. Não significa que a inscrição na dívida ativa torne esse valor líquido e certo, porque a grande maioria desses valores estão sendo contestados no judiciário, porque apesar do CARF dar ganho de causa para o Estado, a empresa recorre se não ficar satisfeita com o julgamento. E aí tem uma nuance: se o Estado perde, o Estado não pode recorrer, né? Então o recurso ao judiciário é só, por isso que diz, por isso que eu tenho o voto de Minerva, né? É justificativo. Para compensar, para equilibrar. Mas a dívida ativa, então, é 1 trilhão e 800 só da União. A dívida administrativa federal, que é aqueles papéis que estão lá no CARF ainda, ou estão nas delegacias regionais, são 780, e discussão com exigência 500 bilhões. Estado e município calcula-se em 700 bilhões, tribunais administrativos, aí tem pesquisas empíricas, mais 300, isso chega aí a 4 trilhões. 4 trilhões de reais, que equivalem, a dinheiro de 2016, a quase 70% do PIB, ou seja, toda a arrecadação, toda a produção do país num determinado ano. Agora, esses valores têm uma característica. A possibilidade de receber isso é muito baixa. Mas é muito baixa.
muito baixa, não é 50%? Não, a capacidade de arrecadação de dívida ativa anual gira em torno de 3,5% a 5%. Ixi, Maria! Por uma razão simples. É uma razão simples. Melhor é não pagar imposto, porque o risco é 3%. Falência. Cada um escolhe o risco que quer correr. Mas, o grosso, se você pegar os maiores devedores, pega a dívida ativa, o maior devedor, vai contar Varg, VASP, Transbrasil, coisa que já faliu, que já sumiu, que já desapareceu, que já não existe mais. Mas aí você não dá baixa nesse negócio, fica ali. Aí você vai, tira esses que faliram, aí você entra nos que estão aí, estão vivos. Banco Itaú, Gerdau, Vale. Não, os caras não concordam com aquilo que foi lançado. Ele não concorda. O fiscal foi lá, entendeu o negócio, atuou e tal. Não concorda com aquilo. A complexidade tributária nesse país é algo inimaginável. É inimaginável. Eu não sei como é que os caras conseguem fazer a apuração do imposto. Há 3 meses atrás, 4 meses, encontrei um amigo meu que trabalhou comigo na fazenda, um cara super inteligente, muito bem preparado, o Quiroga, paraibano, da gema, cabra macho. Quando ele falou, e que fazendo? Aposentei. Quiroga, você aposentou, não me fala uma coisa dessa. O Machado, eu já não entendia mais o ICMS em São Paulo. Pasme, eu não entendia mais. Planejamento tributário ajuda muito nessa coisa, né? Planejamento ajuda, mas o negócio ficou de um jeito tamanho, Rui, que o planejamento se dá dos dois lados. Sim, sim. É uma coisa inimaginável. Há alguns meses atrás, eu visitei o Centro de Serviços Compartilhados da Ambev. Trabalhando na área tributária e logística, devia ter umas 200 a 300 pessoas. Com computadores de alto. Sim, uma baiazinha, um computadorzinho e o povo lá trabalhando. Né? Aí eu visitei a fábrica. Outro tanto. Não tinha ninguém. A fábrica tinha um cara com um computadorzinho, controlando a malteação, o outro controlando a fermentação. No fim tinha um chopinho para tomar e abre a porta e você sai na rua, acabou. Encontrei 4 caras que estavam fazendo manutenção no negócio de fazer garrafa, de engarrafar. Então, gente, esse valor aqui, dada a complexidade que tem no sistema tributário, a capacidade de receber disso é muito baixa. É muito baixa. E o custo às vezes é mais alto que o resultado, o custo de receber. Aí entra aquelas questões de você pegar até o valor até R$1.000, até R$200, então você dá baixa naquele negócio ali para reduzir o número de volume. Mas você faz isso um ano, daqui 3 anos está tudo lá de novo. Isso aqui é igual tiririca. Quem conhece tiririca? Aquela graminha que dá, você arranca, ela nasce, ela nasce. Terceirizam também, eles cobram. Como é? Eles terceirizam, eles cobram via as valores mágicos, eles cobram via cartões, eles não ajuizam. Tem uma tendência aí que eu acho que isso vai melhorar muito, que pois é. Depende. Tá vendo? Há controvérsia. Bom, vamos seguir em frente aqui, porque nós podemos fazer um outro debate sobre reforma tributária, que eu acho que é um outro tema interessante no momento. Bom, mas isso aí é só para mostrar para vocês assim. Gasto tributário, 300 bilhões por ano. Mas é aquele problema que vocês viram, né? É difícil cortar o porquinho para tirar o bacon, né? Simples, Zona Franca, etc. Cesta básica, etc. Depois você tem o contencioso, a dívida, que são 4 trilhões, é quase metade dos 11 trilhões que o Paulo Guedes quer. Só que receber isso aqui também não é fácil. Bom, agora chegamos aqui num gráfico que eu quero deter um pouquinho aqui.
Vocês conseguem ver essa linha vermelha. A linha vermelha, esse gráfico mostra três variáveis: a arrecadação, as despesas da Previdência, regime geral, e o emprego formal. Se vocês observarem, vocês vão ver que a despesa, que é a vermelha, ela cresce de 97, isso aqui está em termos reais, né, tem valores reais, expurgado a inflação, ela cresce constantemente até 2017. Eu queria chamar a atenção de vocês para dois momentos dessa curva. Um é aqui em 2007. Repare que em 2006, 2007, ela vem crescendo e de repente ela dá uma paradinha assim. Repare, dá para ver isso? Vocês conseguem ver no gráfico? Bom, então, aconteceu alguma coisa que saiu da tendência. 2007, 2008. Aconteceu alguma coisa aqui que é... E depois você tem uma outra diferença na curva, que é 2015 para frente, ali que ela dá uma empinada, cresce mais rápido. 2006, 2007, passou um ministro lá na Previdência que fez o recenseamento, que mudou a cara do auxílio-doença, e que a despesa então deu uma paradinha. Depois ela continuou crescendo. E agora em 2015, quando começou a crescer desse tanto, eu liguei para o pessoal lá da Previdência e falei: escuta, mas o que está acontecendo? Que está crescendo esse negócio aí? Aí eu falei: mas Machado, você já esqueceu? É só falar em reforma, o pessoal corre para aposentar. Então, ela cresce mais rapidamente, porque o pessoal, claro, está em posição de aposentar, corre para aposentar. Natural, racional, óbvio. Agora, a azul é a arrecadação. A arrecadação também vem crescendo paulatinamente, junto, né? Mas em 2014 ela tchum, né? Acho que o termo é assim, tchum, né? O que é isso? Tem duas explicações. Uma mais fraquinha é o aumento da desoneração. A partir de 2013, 2014 começou a ter mais desonerações. 14, principalmente 14 e 15. Então caiu um pouco. E o outro está associado com as barras verdes, que é o emprego formal. Nós saímos de 40 milhões de trabalhadores empregados em 2010 e estamos com 36, 37 milhões, 35 milhões de empregados. Ou seja, quando cai o emprego, óbvio, cai a arrecadação. Não tem mágica isso, né? Cai o emprego, cai a arrecadação. E, portanto, o déficit, que é a diferença, a distância entre a linha verde, a linha azul e a vermelha, aquilo que na linguagem estatística eles chamam de abriu a boca do jacaré. Portanto, este é o pior momento que tem para discutir reforma da Previdência. Porque o déficit aí está em 300 bilhões, aproximadamente. Você tem uma receita de 500 e pouco, uma despesa de 300 e pouco, 200 bilhões. Só no RGPS. Então, muito desse déficit nesse momento é função do desemprego. Então, este foi. Se você pudesse projetar, voltando atrás, e prever um emprego que era antes de 4%, 5%, daria para esse número aumentando, dar uma como seria essa Enchendo a boca do jacaré. Como seria essa curva naquela situação? Obviamente, se você... Claro, mas aí não precisa fazer nenhuma projeção. Isso é uma conta visual. Olha para esse negócio aqui. Eu gosto muito dessa questão visual. Não precisa conta nenhuma. O que importa é a tendência. Olha para esse negócio. Se eu tivesse emprego, a arrecadação seria maior e, portanto, o déficit seria menor. Se eu tivesse um atraso nas aposentadorias, seguramente a curva vermelha cresceria menos rapidamente e eu teria menor déficit. Simples assim, é só olhar. Não tem mistério isso, gente. É uma conta de aritmética, simples. Não precisa pós-graduação em Harvard para ver o que acontece. Diminui o emprego, diminui a arrecadação. Aumenta a velocidade da aposentadoria, aumenta a despesa. Ponto. O déficit cresce. Não tem mágica. Bom,
Mas eu não fiz nenhuma projeção, mas eu quero apresentar alguns problemas no modelo de financiamento. Então, quais são os problemas do modelo de financiamento da Previdência Social? Primeiro problema, a tributação da folha sobre salário no Brasil é muito elevada e muito elevada para os padrões internacionais. Além do que, ao longo das últimas décadas, como arrecadar em cima da folha de salário, é uma arrecadação relativamente fácil, foram enfiando um monte de penduricário. INCRA, Salário de Educação, SESC, SENAC, SENAI, tudo. Isso já dá quase uns 3, 4% do valor total da folha. Média 5. Como é? Média 5. Chega assim. 5,8. Média das contribuições para a Seguridade na OCDE, 22%, 22,9%. Como é que é a nossa no Brasil? A contribuição sobre folha no Brasil, ela varia de 34% a 42%. Por que varia de 34% a 42%? Por quê? Tem duas variáveis ali interessantes. Uma é que a contribuição ao empregado, na base, é 8%. Os que ganham um pouco mais, até perto do teto, é 11%. Além disso, você tem seguro acidente do trabalho. O seguro acidente do trabalho, ele é montado de uma maneira que a alíquota sobre acidente nas empresas para cobrir o acidente do trabalho é função da periculosidade e do grau de acidente de trabalho que ela teve nos anos anteriores, que varia então de 0,5% a 6%. Portanto, chegamos em 34% a 42%. E lembrando que a contribuição do empregado vai até o teto. Então, se ele ganhar R$7.000, a contribuição vai até R$5.000 aproximadamente, que é o teto. A contribuição do empregador é sobre o total da folha. Sobre o total da folha. Embora, quando o empregado aposentar, ele vai receber no máximo o teto. Bom, a elevada tributação da folha, ela dificulta a formalização dos trabalhadores de baixa renda. Porque é muito alto. 34%, 35% sobre a folha. E é uma cunha que você põe no salário dos trabalhadores. Uma cunha pesadíssima. E esse problema ainda é agravado pela multiplicidade de regimes de contribuição que gera possibilidade de distorções alocativas ou planejamento tributário. O Brasil é o único, né? Ele tem planejamento tributário dos pobres e dos ricos. Uma beleza esse negócio. Então, planejamento tributário dos pobres. Depois eu vou falar dos ricos, vocês não falaram que eu estou torcendo o pepino. Planejamento tributário dos pobres. Um empregado que ganha R$ 1.552, se ele for empregado, depois de pagar o imposto do INSS, etc, 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 a remuneração líquida dele é R$ 918. Mas se ele se organizar enquanto MEI, que é microempreendedor individual, ganhando os mesmos 1.552, ele paga R$ 55 de tributo e terá uma remuneração de 1.497. Eu tenho notícia de que até pesquisador do IBGE, aquele pesquisador que ganha, né, já se registrou como MEI. 80 mil reais por ano é receita. Então as famílias, eu trabalho muito com eles. Então o marido, a mulher, os filhos que têm negócios, acabam sendo 4, 5 meses, então a renda família. Isso. Então,
Se o empregado estiver ganhando até 5 mil reais, que é o limite, né, quando a gente fez a tabela era 60 mil por ano, se ele for empregado, tirando os impostos, ele tem uma remuneração líquida de 2.700. Se ele for MEI, a remuneração é 4.798. Portanto, há uma tendência das empresas jogarem o camarada para ser MEI. Então, aí é um jogo de ganha-ganha entre eles. Posso fazer mais uma Claro. contribuição nesse sentido? Normalmente, aquele que é legalizado como MEI, ele, quando começa os negócios, ele também tem muita dificuldade. Então, ele faz o planejamento. Um dos planejamentos que vai afetar a Previdência, volto na questão da tributação sobre o lucro. Ora, se a tributação sobre a distribuição de lucro é isenta, ele prefere pagar o mínimo de prolabore ou não pagar, porque ele não é obrigado a ter prolabore. Exatamente. Então ele não declara que tem prolabore, então ele paga zero de previdência e recebe tudo como distribuição de lucro. Esse eu vou mostrar na frente, que é mais comum não no MEI, isso é mais comum no Simples. Isso. É mais intenso No no Simples. Porque o MEI, praticamente, ele vai estar fora da faixa de tributação da pessoa física. Né? Nelson, Pois não? posso voltar um pouquinho atrás? Pode, você manda nesse negócio Porque aqui. você deu um dado lá de percentual na OCDE. CDE, 22,9%. Sim. E o nosso é entre 34 e 40 e tantos. Isso. Então eu estou fazendo um raciocínio aqui. 22 e poucos por cento do OCDE, em cima de um salário bom, alto, é uma arrecadação razoável. Claro. Então acho que tem que considerar essa variável. Tá? Não tem Aqui cobra alto e os salários são baixos. Não tem dúvida. Quer dizer, Não, quem cobra alto não é porque os salários são baixos, não. Não, Quem cobra alto não é porque por isso, ao mas- longo do tempo se encheu de penduricalho esse negócio Sim, aqui. tudo bem, E o mas e o talvez para desenho, compensar isso. o desenho está mal feito. Porque, Sim. o desenho está mal feito. É claro que per capita a gente paga muito menos do que lá. Né? A renda per capita lá é muito maior que a nossa. É igual comparar, a arrecadação total. Né? E mais uma vez, Não, a o que eu contribuição quero- vai não. para centrais patronais, né? A gente sabe que... Isso, Ah, não, SESC, é- Senai, A essa gente coisa sabe toda. que a grande receita das federações patronais não vem da contribuição, que é Exatamente. legal, mas 70% do recurso da Fiesp é dinheiro da administração do sistema S. Na realidade é do que sai CIEP. É do CIEP que eu digo. Bom, Não, mas só terminando o raciocínio, o que eu queria tentar pensar é o seguinte, apesar de lá ser um percentual menor, no grosso eles arrecadam mais do que a gente. não tem Proporcionalmente, dúvida. porque Um você país tem uma base rico, salarial maior. um Não, país, é só um para país rico completar. é um país rico. Um país Sim, pobre é só uma para merda. O que eu completar. posso Não, fazer? senão aquele número fica solto sem entender. Não, mas entenda que aquele número faz parte do custo. Exatamente. Não importa, 22% é 22%. Aqui ganha menos, é 40%, faz parte do custo. Sim. Então pesa no salário, pesa na Só para a gente aprofundar nos números. Tudo bem. Não, mas é verdade. Agora, fazer o quê? É da natureza. Mas eu quero falar do outro modelo. Né? A elevada tributação também dificulta a formalização dos trabalhadores de alta renda. Contribuição das empresas sobre o valor do salário que excede o teto da contribuição e a não tributação dos dividendos são os principais motivos para a privatização. Ou seja, hoje, na maioria das empresas, o camarada que ganha acima de 10, 15 mil reais é convidado a se transformar em empresa, é convidado a ser empreendedor. E ele o faz com muito gosto. Sabe por quê? É só olhar aqui. Um camarada empregado, esses cálculos aqui é considerando que o cara só tem um empregado, só tem uma receita, então, portanto, tudo é lucro. Então, camarada empregado ganha 30 mil reais, ele vai ter tributos que serão pagos pela empresa, 9.700. Tributo que ele paga na pessoa física, 5 mil. Remuneração líquida, 15 mil. Agora, se ele for empreendedor, for sócio de uma empresa de lucro presumido, ele vai ter
Tributos pagos pela empresa, 4 mil. Tributos pagos pela pessoa física, INSS, considerando que ele retirou o salário. Imposto na fonte, 560. Remuneração líquida, 24 mil. Mas se ele conseguir entrar nas regras do Simples, porque lucro presumido é geral, presume o lucro, mas a regra do Simples tem mais incentivo. Se ele conseguir se enquadrar na regra do Simples, a remuneração dele vai ser 26 mil reais. Bom, conclusão. Ao longo do tempo, estão minguando os trabalhadores que contribuem para a Previdência, na base e no teto. A solidariedade entre as gerações vai para as cucuia. Bom, incentivo à pejotização. Essa tabelinha aqui é uma tabelinha com os números muito pequenos. A ideia é essa mesma, é vocês não verem os números, só acreditar no que eu falo. Mas eu vou deixar a tabela. Aqui não dá para, a tabela não tem jeito. O Guedes fala assim também. O Guedes fala assim. Opa! Palestrantes falam bobagem, mas eu vou deixar a tabela para vocês aqui, não tem problema. Porque essa tabela mostra é o seguinte, é um retrato do conjunto das declarações de pessoa física de 2016. Nós tivemos, em 2016, 28 milhões, aquele numerinho lá na ponta esquerda, no alto, 28 milhões de declarantes. Desses 28 milhões, até 10 salários mínimos foi 22 milhões, de 10 a 45 milhões, mais de 40 até 160, 611 mil, e mais de 160 salários mínimos, 68 mil. Bom, total da arrecadação, total do rendimento, rendimentos tributários, tributados exclusivamente na fonte, isentos. E a percentagem que eu quero chamar a atenção, B sobre A, ou seja, a quantidade da isenção com relação ao rendimento total. O pessoal que está até 10 salários mínimos, a média geral é 30%, mas quem está até 10 mínimo, ele tem 13% de rendimentos isentos no não tributário. O pessoal na faixa 10 a 40 já sobe para 26. 40 a 160, 49. Mais de 160, 67,2%. Ou seja, o rendimento do capital não é tributado. Eu falei em LCA, LCI, mas é todas as coisas. Ele não é tributado. O rendimento do capital não é tributado. Ou ele é isento, ou no máximo é tributado exclusivamente na fonte. Ele não é tributado na faixa de 27. Na 27 é tributado funcionário público e aposentado. Só isso, gente. Bom, então isso aqui vai mostrar para vocês que nós temos um problema no desenho da contribuição da Previdência Social. Nós temos um problema no desenho. Está mal desenhado e agora continua piorando. Por que continua piorando? Porque não tem emprego, tem desemprego. E além disso, está em recessão. Tudo bem, mas mesmo sendo da recessão, os empregos não vão voltar na mesma velocidade que voltavam antes. Os empregos não vão voltar. Nós estamos discutindo um negócio do século passado, nós temos que pensar para o século para frente. Bom, não é muito a nossa praia, mas lá no CECIF a gente está discutindo um pouco do desenho do custeio da Previdência. Eu vou passar rapidamente, só para dizer que nós temos algumas ideias, não é um modelo fechado e tal, mas sinaliza para onde a gente acha que deveria corrigir o problema do financiamento. Sugestões para um novo modelo de contribuição previdenciária. Basicamente, a ideia seria para superar aquele problema geral, que a gente precisaria criar a renda básica do idoso. Um conceito que praticamente o Brasil já tem isso.
aposentadoria, o salário mínimo, o BPC. Nós já temos mais ou menos isso estabelecido, mas não é uma regra. Renda básica do idoso, para todo mundo, para não ter discussão, para não ter quem quer apresentar renda, tem que dizer que é pobre. Não, renda básica do idoso, ali é um conceito de regra, de seguridade social, de rede de proteção social. Então, chegou aos 60 anos, 62, 64, enfim, a idade que for convencionada, ele tem uma renda básica do idoso igual ao salário mínimo. Bom, por que é importante esse conceito de renda básica do idoso? Porque nós vamos propor o seguinte: a contribuição sobre a parcela equivalente à renda básica do idoso deveria financiar apenas os benefícios não cobertos pelo sistema de segurança social, só auxílio doença e maternidade. Ou seja, a proposta nossa no CECIF é: não cobra previdência social de ninguém até um salário mínimo. Pronto, não cobra. Por quê? Porque ele já tem a renda básica do idoso. Quem tem a idade, chegou na determinada idade, tem a renda básica do idoso. Quer tenha trabalhado, quer não tenha trabalhado, quer tenha contribuído, quer não tenha contribuído, interessa. Está garantido. Tem uma renda básica do idoso. Portanto, a contribuição do empregado seria só para cobrir benefícios que não estão cobertos pela renda básica do idoso. Só para benefícios tipo auxílio doença, licença maternidade, que são eventos pontuais na vida do trabalhador. É mais ou menos equivale à proposta do Suplicy, ou não? A do Suplicy é bem mais ampla. A do Suplicy é renda básica para todas as pessoas. Não é só, não precisa ficar idoso para receber. As pessoas que não conseguiram se encaixar no mercado de trabalho teriam uma renda básica. Para garantir que as pessoas fiquem idosas. Para garantir, muito obrigado. Para garantir que as pessoas fiquem idosas, porque senão elas morrem antes. É verdade. É verdade. Então, aliás, alguns países já adotam isso. Muitos. Bom, então a ideia é uma renda básica do idoso, onde não haveria contribuição para a previdência social. Então, você está garantido pela renda básica. Só contribuição específica para maternidade e coisa assim. Segundo, estabelecimento de uma relação clara entre os tributos incidentes sobre a folha e os benefícios que serão financiados. Tem que ter uma correlação entre o que se paga e o que se financia. Os penduricários deveriam deixar de existir. Ou seja, sai da folha, vai atrapalhar outro lugar, vai encontrar outra teta. E a contribuição deveria ser limitada ao intervalo entre o piso e o teto. Ou seja, até o piso não paga. Do piso até o teto, paga. E esse valor que se paga é que vai dizer quanto que ele vai receber quando ele aposentar. Porque é isso que ele está contribuindo. Acima disso, não paga. Aí a gente tira o incentivo para a prestação. Além disso, a gente acha que, como vai faltar dinheiro... incentivo para quê? Para a prestação. Esse é um dos incentivos. O outro é o dividendo. A nossa proposta, não tem feito conta, mas é conceitual, é que, bom, se eu tiro a contribuição da base, tiro a contribuição de cima do teto, vai faltar mais dinheiro. A nossa proposta é que isso seja ajustado no imposto de renda, principalmente nas rendas sobre o capital. Simples. Não tem... A budgetização também, né? Claro, quando você tira a contribuição acima do teto, você tira o incentivo. Né? Então, aí o empregado que ganha 30 mil reais vai contribuir sobre 5.500 reais. Então, a empresa não terá nenhum interesse em fazê-lo virar pessoa física, pessoa jurídica. Ele teria algum se ele não tivesse que pagar dividendo, pagar o pagaria imposto. sobre a diferença. Como é? De imposto de renda ele pagaria sobre a diferença. Imposto de renda ele vai pagar imposto de renda igual. Se você vai tributar o dividendo, ou ele paga no dividendo, ou ele paga na pessoa física. Né? O dividendo seria tributado na mesma proporção que o rendimento do trabalho.
Porque aí ele não tem... O problema é esse, que o trabalho é tributado e o capital não é. Isso, exatamente. E neste caso é trabalho e não é tributado, nem como capital e nem como trabalho, porque não tributa dividendo. Bom, conceitualmente, essa a proposta. Isso daria um desafogo enorme na contribuição previdenciária. Você compensaria isso com o imposto de renda e você teria, então, uma busca pela formalidade. Eu vou passar, que isso aqui não... Bom. Não, mas a parte do empregador manteria. Acima do teto, não. Acima do teto, não. Porque não faz sentido, né? Ele vai pagar outro negócio, mas esse tem que estar... Porque o Se objetivo... ele pagar lucro, ele vai pagar como lucro. Se ele aumentar o lucro do empregador e ele distribuir, ele vai pagar como distribuição de lucro. Isso, exatamente. Poderia até esse lucro seria reinvestido na ampliação e contratação de pessoas. Isso daí sim pagar menos imposto. Tudo bem. Mas aí ele vai empregar mais, etc. Teremos um círculo virtuoso que faz tempo que a gente não tem mais nesse país. Né? Mas isso eu acho que os empresários têm. Ninguém aguenta essa confusão mais. Né? Bom, vamos para a proposta que está aí na pauta agora. Eu fiz um resumo bastante sintético para pegar os pontos principais, porque tem tanto detalhe que a gente vai se perder nisso. A minha síntese é o seguinte: regime geral da Previdência Social. Como é que é hoje? Urbano, aposentadoria por idade, 65 homens, 60 mulheres. Contribuição, 15 anos de contribuição. Qual que é a proposta? 65 anos de idade para homem, 62 para mulher. Contribuição, 20 anos. Depois da transição, tem um modelo de transição, eu não vou discutir porque isso é paramétrico. Pode ser mais, pode ser menos, enfim, vai chegar nisso. Professor, contribuição, 30 anos, mulher, 25. Proposta, idade mínima, 60 anos, contribuição, 30 anos. Atividade rural, hoje, 60 anos para homem, 55 para mulher. 55. Isso. Comprovação de 15 anos de atividade rural. Atividade. Você está em vermelho. Atividade, para chamar a atenção. O que muda? Muda para 60 anos e contribuição 20 anos. Contribuição. Ou seja, risca a aposentadoria rural. Acabou. Sim, acabou. Ele só contribui na colheita e no plantio. O resto do ano. Hoje tem idade mínima? Aposentadoria rural? Não. Urbana tem idade mínima? Não. Ali é para aposentadoria por idade. Você tem. Mas não tem idade mínima. Você tem dois tipos de aposentadoria urbana. Você tem por tempo de contribuição e por idade. Então eu peguei aqui o por idade. O que eles vão fazer, a proposta é 65, 62 para tudo. Quer dizer, isso, de certa forma, acaba com o período especial. Vai manter algumas. O professor ainda continua. A aposentadoria especial por dificuldade. Sim, essas coisas acabam. Realmente acaba, porque se você tem que ter idade mínima, não tem sentido falar em aposentadoria especial. Isso, exatamente. Nem por insalubridade, nem por... Insalubridade, enfim, acaba. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção, o que é mais forte aqui, é a questão da mudança no rural de atividade para contribuição. 60 anos de contribuição. Acabou, não tem mais aposentadoria. Ela tem razão, as aposentadorias especiais por insalubridade, que aliás não devia ter, ela trabalha em saúde também, né? Também não tem mais. Mas se acabasse o trabalho de saúde, tudo bem. Mas Arminio, Nelson, mas também o professor, dificilmente o professor começa, ao menos do ensino básico, educação infantil, dificilmente ele começa a trabalhar com 30 anos.
Ou a mulher com 25. Normalmente os professores começam, e as professoras começam a trabalhar por volta dos 20 anos. Sim, mas a proposta não leva isso em conta. O que a proposta leva é... Mas na realidade, então, a contribuição ela é um mínimo de 30, mas ela pode chegar até 40. Com certeza, até mais. Ou até mais. Até mais. A questão aqui, que muda o parâmetro é que, para aposentar, você tem que cumprir duas condições. Certo. Ter 60 anos e 30 anos de contribuição. Você tem as duas condições. Aposentadoria especial com 25 anos de contribuição. Se você não tiver 30 anos de contribuição, Não aposenta. você vai caminhando. Exato. Essa é a proposta. O que eu estou dizendo é que isso não muda a natureza, é apenas ajuste paramétrico. Você pode não concordar com o parâmetro de 30 anos, você pode não concordar com o parâmetro de 60 anos, mas é o parâmetro, não muda a natureza não muda. O que muda a natureza é no rural. No rural muda a natureza. Nos outros é parâmetro, você pode discutir se vai mais para frente ou mais para trás, mas no rural você acaba com a natureza rural. Eu não estou dizendo que não seja, gente. Não, ela falou, começa com 20 anos, com 45, depois você tem que ser. Sim, tudo bem. Quando tem contribuição, não tem idade mínima. Agora você tem que trabalhar até 60. Sim. Você nunca vai contribuição a 30, você vai contribuir 40 ou 40 anos. Mas é isso mesmo, a proposta, gente, não tem mistério. Essa proposta é do Guedes. Não tem discussão, a proposta é essa mesma. O objetivo é atrasar a aposentadoria ou acabar com ela. O que eu estou dizendo é que os dois primeiros atrasam a aposentadoria. Sim. O quanto atrasa é uma discussão que deve ser feita, que precisa ser feita. As forças democráticas devem se colocar para mudar os parâmetros. Mas ali o parâmetro é atrasar a aposentadoria. Na rural, o parâmetro é acabar com a aposentadoria. É isso que eu estou chamando a atenção. Porque com 20 anos de contribuição, ela ainda existe. Nelson, essa é a síntese do Guedes, digamos. Calma, ainda tem mais síntese, porque a síntese ainda tem 3 tabelas. Sim, mas tudo isso é do Guedes. Sim, o hoje e a proposta. Não a voz. Isso aí não é o pior. O pior é o financiamento. Quer dizer, o pior é que ele acaba. A pergunta é pior para quem, gente? Cada um olha o seu pedaço, né? Cada um olha o seu pedaço. Essa é a proposta do governo atual ou é a proposta que vocês não... Não, essa é a proposta da reforma, não tem nada com isso. Não. A minha... Tem gente, a minha proposta... Você deu um salto aí. A proposta nossa acabou ali na mudança do padrão de contribuição, é do modelo de contribuição. Só isso. Agora, a proposta do Guedes. Essa é a proposta. Né? Ainda bem, opa, melhor assim. Atenção, ouvintes, essa é a proposta do Guedes. Hoje não tem. Hoje você não tem idade mínima, você tem contribuição mínima. Né? Então, essa é a mudança. Nos 2 primeiros casos, mudança paramétrica, atrasa a aposentadoria. E a última é uma mudança conceitual. Acaba com a aposentadoria rural. Ninguém vai aposentar mais rural. Bom, regime próprio, agora aquele que interessa aos pobres funcionários públicos. Regime próprio da Previdência Social. Aqui, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. A grande reforma do setor público já foi feita. A grande reforma já foi feita. Qual é a grande reforma? É conduzir o sistema de aposentadoria público para igualar ao regime da Previdência Social do setor privado. Esse é um conceito. Se a Previdência ela é no sentido de ter uma cooperação, uma solidariedade entre as pessoas e entre as gerações,
não faz sentido haver aposentadoria diferente do setor público e do setor privado. E para os militares, inclusive. Né? Não faz sentido. Todos têm que caminhar para a mesma regra. A grande reforma foi feita pelo presidente Lula em 2003. Por que ele não incluiu os militares de uma vez? Talvez não tenha sentido condições operacionais para tanto. Não tinha fuzil. Era fuzil. Agora, aí, essa mudança estabeleceu que até o teto você teria o regime geral da Previdência Social, acima do teto você teria um regime de capitalização. Olha que interessante. Igual as grandes corporações têm. Até o teto Previdência, acima as grandes corporações têm um fundo de previdência paritário, cada um põe metade ali e tal, para fazer um fundo para cobrir a aposentadoria com melhores condições para aqueles que tiveram a sorte de trabalhar numa grande corporação. Então, foi feita esta reforma em 2003. Só que, para a reforma entrar em funcionamento, precisava do fundo da Previdência, de criar o fundo. Esse fundo só foi criado em 2011, 2012, porque deu um trabalhão para ser criado, mas foi criado. Então, o modelo de caminhar para igualar o setor público e o setor privado já foi feito lá em 2013. Com a diferença que valeria dali para frente, preservando os direitos adquiridos de todos os que entraram no serviço até 2003. Né? Garantindo que quais direitos? Basicamente dois. A integralidade do salário e a paridade com os ativos. Ou seja, você aposenta com o seu salário integral e todos os ganhos que os ativos tiverem, você também vai ter. E como isso foi em 2003, preservou até 2003 o direito adquirido, isso vai ter reflexo do ponto de vista fiscal apenas 25, 30 anos depois. Tá certo? Como foi em 2003, só depois de 2030, 2040, a gente vai ter. A proposta do Guedes agora simplesmente aumenta de 60, que tem uma idade mínima no setor público, já tem idade mínima, 60 para homem, 55 para mulher. Ele muda agora de 65 para homem, 62 para mulher, e um tempo de contribuição para o setor público, contribuição de 25 anos. O período que tinha antes era atividade 35 anos, contribuição do setor público era 10, ou seja, as condições eram mais amenas. Para professor que tinha atividade de 30 e 25 anos, agora passa também para contribuição. Então, aqui uma mudança forte no sentido de mudar atividade para contribuição. Isso ajuda, quase inviabiliza a aposentadoria do professor, porque ter 30 anos de contribuição, convenhamos. Né? Nelson, eu entendo bem do trabalhador rural que a atividade, também a atividade dele é específica no plantio, colheita. Do professor, como eu não sou professor, eu não consigo, porque se o professor é um professor público, ele recebe por aula. Não, ele recebe mensalmente. Qual é a diferença da atividade para a contribuição? A atividade é que você pode comprovar que você fez o trabalho. Se contribuiu ou não, é secundário. Então você pode ter trabalhado de maneira informal, você pode ter trabalhado numa empresa que não te registrou. Se você comprova que você fez a atividade, isso te dá direito à aposentadoria. Se você exige a contribuição, implica, inclusive, se o patrão lá não pagou, você vai ter dificuldade para comprovar. Mas aí é professor do setor público. Professor do setor público. Mas ele pode, como existe comunicação entre os dois regimes, você pode levar tempo de um regime para o outro. Tá? Você pode levar de um para o outro. Até 100 anos. Como é? Não, se for o cara dura um pouquinho mais de ano, pode levar 100 anos para pôr de dentro, para contar. Aí é difícil, né? Bom, 60 não. Aqui o regime geral da Previdência, então, agora para
policiais, civis, federais, agentes penitenciários, sócio-educativos, etc, etc. A regra atual é tempo de contribuição 30 anos para homem, 25 para mulher. A mudança que está sendo proposta mantém o tempo de contribuição de 20 e 35 anos, incorpora apenas a idade mínima, que não existia, de 55 anos. Então há uma idade mínima de 55 anos para policiais civis, federais, agentes penitenciários e socioeducativos. E tempo de exercício na função era 20 e 15, passa para 25 e 20 após o término da transição. Aqui também, aqui é paramétrico. Então você pode discutir, mais para lá, mais para cá, é paramétrico. Quero chamar a atenção para a penúltima, né? São os benefícios assistenciais, BPC. A proposta, hoje você tem um salário mínimo a partir de 65 anos. A proposta é antecipar para 60 e dar R$400. E depois, só aos 70, chegaria ao salário mínimo. É um absurdo você imaginar a redução do salário das pessoas que, nessa idade, vivem desse salário. Muitas vezes, isso aí complementa a renda ou até paga a internação em depósito. Tem um agravante que muitos municípios pequenos, principalmente no norte e no nordeste, a maior receita da população vem daí. Então isso tem um efeito em cascata terrível. Efeito multiplicador. Isso é a destruição da rede de proteção social construída ao longo dos últimos anos. Só para confirmar, o valor é R$400, quer dizer, não é meio salário mínimo que tem que ser ajustado. A proposta é R$400. Bom. Quer dizer, se a inflação aumentar, continua R$400. Eu não sei se, como a proposta de emenda constitucional, não tem o detalhamento, que isso a gente vai ver na lei complementar. Pode ser que tenha o ajuste pela inflação, é provável que tenha. Mas R$400 é metade do que, menos da metade do que é o salário mínimo hoje. É provável também que seja um jabuti isso aí. Ele acaba com a rede social, prejudica as pessoas mais velhas e você tem um crush no funcionamento dos municípios do Nordeste. O operador de renda tem toda a razão. Tem uma coisa que a gente não está tocando, é interessante você falar que é menos que o salário mínimo, metade do salário mínimo, menos de metade do salário mínimo, mas é interessante sempre a gente ter clareza que o salário mínimo hoje no Brasil, ele seria em torno de R$4.000, né? Para ser o poder de compra que teria na época da sua criação e cumprir a missão. O salário do Diese estaria em torno mais ou menos do mesmo europeu, que é 800 euros, 700 euros, quer dizer, é parecido com isso. No rodapé, por favor, Nelson. A condição de ser miserável é patrimônio menor que R$100 e a renda mensal inferior a... Um quarto. Um quarto, podia ser, obrigado. É per capita, viu? Isso. Tá? Esses 400 se estenderia também para as pessoas que recebem benefícios LOAS? Desculpa. Esses 400 seriam também estendidos para as pessoas que recebem benefício LOAS? Sim, o BPC é o nome atual da LOAS. É o nome atual. Benefício de prestação continuada. Bom, agora eu trouxe aqui uma última tabelinha. Que são outros pontos sensíveis. Eu nem trouxe aqui a questão da tabela de contribuição, porque também é paramétrico, você aumenta, diminui, não importa. Mas aqui os pontos sensíveis para o setor público é que a regra geral para o setor público vai trabalhar com o cálculo do benefício, aliás, não é para o setor público, é para o regime geral, desculpa. A regra geral, quando entrar em funcionamento pleno, vai ser a 60% da média dos salários de contribuição, mais 2% por ano de contribuição acima dos 20 anos. Ou seja,
Para aposentar, você tem que ter 20 anos mínimo de contribuição. O valor do benefício será 60% da média, você calcula a média e pega 60%. Aí depois você acrescenta 2% para cada ano. Se você trabalhou 20 anos, 2% vai dar 40, você recebe o salário integral. Se você trabalhou 39, você vai receber 98. Se trabalhou 38, vai receber 96 e assim sucessivamente, assim por diante. Hoje, o cálculo do benefício é utilizar os 80% melhores salários que teve ao longo da vida para fazer o cálculo do benefício. Tempo previdenciário, enfim, essas coisas aí. Mas essa é a regra geral. No RPPS, no regime da Previdência Social, nós temos 3 situações. Ingresso até 31 de 12 de 2003. Está garantida a integralidade e a paridade. Vai ter um pequeno aumento na contribuição. Né? Eu nem trouxe a tabela aqui, mas vai ter aumento na contribuição. A proposta de aumentar a contribuição dos ativos e dos que estão aposentados, inclusive. Quem ingressou após 31 de 12 de 2003 e após a instituição do fundo, ou seja, quem entrou depois de 2011 e que não tenha feito a opção, a maneira de calcular vai ser exatamente igual à regra geral da Previdência. Por quê? Porque ele vai ter a complementação no fundo de Previdência e o cálculo do regime geral vai ser o do regime geral, porque está no regime geral até o teto. Ingresso após 31 de dezembro de 2003 e antes da instituição do fundo, e se o sujeito não fez a opção, aqui vai pegar cerca de 300 mil funcionários que entraram depois de 2003, antes de 2011, não fizeram a opção e estavam pleiteando, esperando que ficasse no regime antigo. A emenda constitucional vai dizer, não vai ficar no regime antigo. Você vai ficar no meio do caminho. Você vai ter, vai aplicar a regra do regime geral da Previdência, 60% da média do teu salário, mais 2% por contribuição, por ano de contribuição, até o teto, até o seu salário. Bom, mas essas questões aqui, gente, dá para discutir para mais de método, mas a maioria delas são paramétricas, exceto a aposentadoria rural, que acaba com a aposentadoria rural, exceto a TPC, que é uma redução forte da rede de proteção social. Mas eu quero aproveitar os últimos minutos de paciência de vocês, que eu acho que já deve estar esgotando, para falar sobre a proposta de capitalização. Riscos embutidos na proposta de capitalização. Gente, não tem nenhum mistério na capitalização. Se a capitalização for complementar, for supletiva, ótimo, nós temos. O nosso modelo no Brasil já é regime geral solidário entre as gerações e as pessoas, até o teto. Acima disso é capitalização, que você pode fazer com o fundo da empresa ou pode fazer na sua poupança particular, se quiser, como você quiser. Quem puder, né? Agora, quem puder, é evidente. Agora, a proposta que está aí é dizer o seguinte, um artigo muito simples. A lei complementar instituirá um novo regime de previdência social organizado com base no sistema de capitalização, na modalidade de contribuição definida, você contribui, caráter obrigatório para quem aderir, portanto é opcional, só para quem aderir, com a previsão de conta vinculada para cada trabalhador e de constituição de reserva individual para o pagamento do benefício, admitida a capitalização nocional. Nocional? O que é isso? Não está errado, é nocional mesmo. Vedada qualquer forma de uso, compulsório de recursos, tá lá. Bom, o que é nocional? Nocional é o seguinte, quando você contribui para um regime de capitalização, o dinheiro vai para o fundo de capitalização. E fica lá, e é aplicado no fundo de capitalização. Alguns países, quando mudaram
de regime de repartição para o de capitalização, tem um problema, né? Porque você tira o cara que está contribuindo para o regime de repartição e ele vai para o regime de capitalização. Então a arrecadação aqui cai. Então o que eles fizeram? Não, vamos fazer o seguinte: você vai ter a sua poupança individual, mas ela é só nocional, porque só noção. Porque na verdade o dinheiro vai estar aqui para o sistema de repartição para pagar os que estão aposentados. Lá na frente a gente vai ver como é que faz. Né? Mais ou menos isso. Mas esse não é o maior problema. Isso aí é um truque contábil, enfim. Lá na frente, bom e Matilde, dá um jeito. Mas o que é problema é que a garantia de piso básico não inferior ao salário mínimo. Ou seja, o piso é o mínimo. O teto é o mínimo. Teto e piso passam a ser iguais. Um salário mínimo. Não entendi, Nelson. Isso, não entendi, explica isso melhor. Ele está dizendo que no regime de capitalização estará garantido o piso básico não inferior ao mínimo. Ou seja, no regime de capitalização você tem garantia do salário mínimo. Porque é uma crítica, porque lá no Chile o pessoal lá está com metade do salário mínimo, certo? Aqui já está garantido o salário mínimo. Mas acima disso, Você pode ter O piso, minha filha, acima disso é o que você conseguir guardar, né? No regime de capitalização, é o que você conseguir guardar. Se você guardou bastante, vai ter bastante. Se guardar pouco, tem pouco. Mas o mínimo está garantido. E assim mesmo depende do rendimento do fundo, né, Nelson? No mínimo, não. Não. A ideia é que o piso... Não, a pergunta aí, eu acho que é assim, né? O fundo deu prejuízo. O governo, o tesouro cobre a diferença. É o que está escrito no parágrafo. É o que está escrito. O tesouro cobre a diferença. É o que está escrito. Mas pro mínimo. Isso. você tem. Sim, mas é por mínimo. A garantia, o Estado garante apenas o mínimo. Dali para frente, o fundo é o que der. Você contribuiu No com 10 fundo, mil, você estiver no fundo aplicando, se passou. você estivesse prevendo uma aposentadoria de 5 salários mínimos, por exemplo, falência, e o fundo falir, ou não dá, você só tem um mínimo. Você não tem a garantia que vai receber Não, realmente os 5 salários mínimos. Exato. Você tem, o que está dizendo a lei, a proposta de emenda constitucional, é que está garantido o mínimo. Ponto. Você contribui sem o patrão, é só você. Como é? No fundo privado. Aí pode ser privado, pode ser público, não muda a natureza do problema. Não está definido, mas não muda a natureza do problema. O fato é, está garantido o salário mínimo. Bom, e é capitalização. Você põe lá o seu dinheiro, se ele render mais, no fim da vida você tem mais. Bom.